Profi. Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver. Desculpe. E a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Saudações a todos os que estão assistindo ou ouvindo este episódio de Diálogos com a Inteligência. Eu sou Christian Lynch, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do canal Meio. E o Diálogos com a Inteligência você já está careca de saber, uma parceria com a Insight, editora da revista, com o Meio. E o nosso objetivo é conversar sobre temas importantes para o Brasil e o mundo com especialistas. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber a ensaísta, historiadora e professora Isabel Lustosa, que escreveu obras fundamentais sobre a história política e cultural brasileira. Eu costumo dizer que a Isabel é a melhor cronista, é a melhor contadora de história da história do Brasil, porque ninguém escreve, outro dia eu estava dizendo isso, assim, ninguém escreve sobre certos assuntos como Rui Castro e ninguém escreve história do Brasil como Isabel Lustosa. Então a gente está aqui com ela. E Isabel também é dona, como estava dizendo, de livros que são fantásticos, né? Você tem os livros sobre os presidentes do Palácio do Catete, você tem um livro dela sobre Hipólito da Costa, você tem um livro dela sobre Dom Pedro I, o herói sem nenhum caráter, tá? Para falar só do que está me vindo na cabeça. Ah, e a tese de doutorado, claro, que é Insultos Impressos. Olha que maravilha. Você já vê que já nos títulos a Isabel já nos brinda com esse show de inteligência. A Isabel, ela é uma escritora, uma historiadora que faz você rir e chorar no intervalo de 2 parágrafos. Inclusive, já tivemos o prazer de contar com vários artigos sobre episódios marcantes da história brasileira nas edições 93 e 101 da revista Insight Inteligência. O último que a gente publicou, inclusive, foi justamente no número 101, que é para celebrar o bicentenário da nossa primeira Assembleia Constituinte, que foi em 1823, nós publicamos um artigo dela sobre a Assembleia e o papel de José Bonifácio de Andrada e Silva. Bem-vinda, Isabel, querida. Obrigado, Christian. É sempre bom estar com você, que você enche a bola da gente, dá uma alegria. Você já começa a entrevista com um certo gás. Mas é tudo verdade. É tudo verdade. Eu admiro mesmo, já cansei de falar isso para vocês, a Isabel recebeu há uns 6 meses, eu não sei quando foi, 6 meses, uma homenagem linda no Instituto, no IFIX de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, dedicado à obra dela. Eu tive o prazer de ficar falando da obra dela numa mesa e, naturalmente, falando bem, como convém. Hoje eu estou poético. Então, vamos lá, Isabel, você é conhecida como realmente uma das melhores escritoras de história do Brasil que a gente tem por perto. Eu me lembro que nesse evento no IFIX da UFRJ, eu peguei um pedaço do seu livro sobre Dom Pedro I e eu li a descrição que você faz da Carlota Joaquina, que é uma descrição absolutamente sensacional, que ao mesmo tempo você fica horrorizado com a aparência e você fica encantado com a maneira como você descreve do ponto de vista do sabor, do estilo, né? Ali eu tenho a impressão de que tem você sabe descrever uma história com os personagens, com os cenários, você vai colocando, vai descrevendo do maior para o menor, uma coisa que parece que você está vendo um filme, né? Eu não diria nem roteiro, porque é bom demais para ser roteiro. É quase que um filme que você vai vendo desenrolar. Isso é uma coisa raríssima. Acho que tem alguns jornalistas que fazem isso muito bem, mas colegas da academia, em geral, são conhecidos por não saber escrever bem, que é exatamente o seu contrário. Então, já que a gente falou de José Bonifácio, a gente vai dedicar esse programa à história do Brasil. Fala pra gente um pouco assim, sobre o impacto de José Bonifácio na formação do Brasil. Eu acho até que a gente podia até pensar no seguinte, né? Qual o José Bonifácio? José Bonifácio e Pedro I, né, a gente vai falar dele depois, são personagens tão centrais na história brasileira que eles foram lidos de formas muito diferentes por diversos grupos diferentes, que os idolatram ou os detestam, por razões também que variam de tempos em tempos. Como é que é isso? Bom, o meu José Bonifácio, o primeiro José Bonifácio que eu encontrei, foi nos jornais da Independência, quando eu escrevi Insultos Impressos, a minha tese de doutorado.
E o impacto foi muito negativo. José Bonifácio barbarizou contra os inimigos dele, perseguiu até o exílio pessoas como o Joaquim Gonçalves Ledo, o João Soares Lisboa, jornalistas, personagens que tinham ajudado Dom Pedro a fazer a independência e depois a fazer a Constituinte, a convocar a Assembleia Constituinte. Então, quando eu escrevi Insultos Impressos, que foi minha tese de doutorado, um dos leitores foi o meu... aquelas pessoas que você confia nas luzes, né, que vão dizer alguma coisa, foi o meu, então, sogro, doutor Osni Duarte Pereira, um desembargador, um nacionalista com a tradição junto à esquerda brasileira, e ele ficou injuriado com a forma como eu tinha tratado o Zé Bonifácio no meu livro. Zé Bonifácio ali aparece como vilão. E achei engraçado, porque ele até me deu um livro de um contemporâneo, Gondino da Fonseca, que o Zé Bonifácio é elevado a um herói quase da Revolução Francesa. Mais tarde, ao longo desses anos, eu defendi minha tese em 97, ao longo desses anos eu trabalhei com esse tema e encontrei o Zé Bonifácio em várias esquinas da vida, e eu fui repensando a maneira de ver o José Bonifácio, e pensando inclusive nas suas contradições, porque de fato é um grande brasileiro. É quase um caso único de um brasileiro com uma cultura vastíssima, com um conhecimento e um prestígio internacional e que tinha um projeto para o Brasil. E era um projeto muito avançado, por isso que os desenvolvimentistas gostam dele, porque era um projeto desenvolvimentista. Era um projeto que tinha muito a ver com o do Hipólito da Costa, o grande jornalista, criador do Correio Brasiliense, que escrevia lá de Londres entre 1808 e 22, o ano da independência, e nesse projeto já se previa a criação de uma capital no interior, no centro do Brasil. A ideia dele, o Hipólito, e também do Zé Bonifácio, era integrar o grande mapa do Brasil, a grande preocupação desses intelectuais como esses dois que eu estou citando, era a ideia de conservar a unidade territorial brasileira, uma ideia que não era necessariamente brasileira, vinha ainda do tempo do projeto do poderoso Império Luso-Tropical, enfim, aquela coisa de fazer de Portugal grande através da sua maior colônia. Então, a ideia do Brasil integrado era uma garantia de força, de poder. E esse projeto, ele sobrevive à independência, né, quando Portugal se separa, o Brasil se separa de Portugal, e passa a ser o projeto do Brasil, o projeto que o Zé Bonifácio vai lutar na Constituinte de 23 e depois ao longo da vida, e que outros brasileiros que tinham uma visão parecida com a dele vão defender, que a prioridade é conservar a integridade nacional. E para isso tinha que desenvolver, sem que essa palavra, van la lettre, desenvolver o interior, integrar o interior ao litoral, né? Fazer uma capital, que eu acho que o próprio Zé Bonifácio chama de Brasília, no interior do Brasil, de forma que aquela capital, a partir dela, caminhos se abrissem para o litoral, para o lado da Amazônia, para o Mato Grosso, enfim, e isso fosse formando um projeto muito interessante, também está no Hipólito, de que ao longo desses caminhos vão se criando vilas, essas vilas vão ter um posto militar, aí aparece um padre, aí aparece um comércio para abastecer as tropas que passam por ali, e isso se desenha, né? Como em Minas foi assim também no tempo ainda da colônia, quer dizer, assim vai fundando, formando uma cadeia, né, uma rede que acaba constituindo um Brasil mais integrado. Eu acho que existe uma influência muito forte do despotismo ilustrado, né, nessa tradição de José Bonifácio. Não digo tanto no caso do Hipólito, que eu acho que é um pouco diferente, né, que eu acho que o Hipólito é mais liberal que o José Bonifácio. Mas tem uma tradição forte, né, que se reflete nessa ideia de que você pode construir as coisas do nada. Eu acho que a independência era um período propício a esse tipo de coisa, que você tem que inventar a nação, né? Para inventar a nação, você precisa construir o Estado. Mas José Bonifácio também se notabiliza porque ele tem um projeto de extinção do regime escravista, não? José Bonifácio, a Miriam Donikoff, que é uma grande autora, que tem trabalhos importantes sobre José Bonifácio, mostra essa coisa da mestiçagem, né?
ele não era racista, ele não via diferença entre o negro, o índio e o branco. Ele acreditava que qualquer homem submetido a condições de educação e de hábitos, etc., de alimentação até, era capaz de construir, adquirir os mesmos conhecimentos, as mesmas capacidades. Então, isso é uma coisa bastante avançada. Ele não via os escravizados, os negros, nem os índios, como causas perdidas por causa disso. Ao contrário, o objetivo dele era integrar essa gente na massa e formar uma raça brasileira mestiça, né? Dizem que atrás do carro do imperador, no dia se não me engano, da aclamação ou da coroação, ele fez representar essas 3 raças brasileiras numa forma de mostrar esse é o povo do Brasil. E não fazia diferença. Então, isso é extremamente avançado, extremamente novo e faz contraste com um homem que vinha do antigo regime. Que isso que eu acho assim, o Zé Bonifácio, ele achou que ia ser o Marquês de Pombal do Dom Pedro I. Ele achava que Dom Pedro I ia ser para ele o que Dom José I foi para o Marquês de Pombal, e ele, que vinha dessa escola pombalina, do reformismo ilustrado, da ideia de que o absolutismo com um rei esclarecido pode ser reformado internamente, ter as suas instituições retrabalhadas, né, dentro de uma perspectiva econômica e social, até liberal. Então, esse homem, ele pensa nisso, mas ele tem uma natureza autoritária. Ele é um homem do antigo regime, também isso. Ele estava na França durante a Revolução Francesa. Ele viu o que a Assembleia fez de desgraças, né, na sucessão que deu no terror, que deu na decapitação do rei, depois do próprio decapitador do rei, do Robespierre. Então, ele não acreditava nas assembleias. Então, é uma contradição em termos. Pois é, eu tenho a impressão de que não tem contradição nenhuma. Eu acho que, e para nós existe um paradoxo hoje, que é um paradoxo que eu acho que é aparente, que eu queria te perguntar sobre isso. Você acha que esse lado, digamos, desenvolvimentista van la lettre, que vai fazer com que, digamos, os desenvolvimentistas da década de 50, 60, o reivindiquem como uma espécie de antecessor, né? E esse prurido de acabar com o tráfico de escravos, de fundir, quer dizer, tudo isso exige um Estado forte, na verdade. Não existe um Estado fraco. Não te parece que, de alguma maneira, que naquele momento parecia haver uma associação entre progressismo socioeconômico, digamos, e autoritarismo político? Pois é, uma coisa que eu tento evitar de pensar é exatamente isso. Qual a possibilidade de realizar determinadas reformas sem um governo forte, né? Na República Velha, na Primeira República, o Rodrigues Alves só fez aquele bota abaixo, a reforma, que reprimiu, eu acho, duramente, né, as manifestações contrárias à vacina. Depois disso, é na ditadura Vargas que você tem um progresso tremendo. Eu sei que é uma fala complicada e talvez a resposta seja em Celso Furtado, que acreditava que a democracia pode ser o fator dessa transformação, mas o fato concreto é que grandes transformações, pelo menos as grandes transformações urbanas, o Haussmann lá em Paris, com o Luiz Felipe, ou com o Napoleão III, né, elas foram feitas a partir de um sistema repressivo. Nesse momento em que o Zé Bonifácio está atuando, mais ainda, porque é tudo novo, né? Essa coisa das assembleias tinham sido provado do seu próprio veneno na própria última década do século XIX, depois da Revolução, com a sucessão que levou ao terror, que levou à queda a República, que levou a Bonaparte, que foi outro tirano. Então, é difícil você avaliar o funcionamento de uma sociedade democrata de fato, até porque as sociedades naquele contexto não eram democráticas. Nem existia democracia naquele tempo. A democracia, e eu acho que é bom a gente que está falando para um público mais amplo esclarecer, não havia democracia no mundo até pelo menos a Segunda Guerra Mundial. Porque aí que você, antes disso, pelo menos no Império, o voto era censitário, né? Você só votava se tivesse
poderes econômicos que viabilizassem a sua cidadania. A cidadania estava associada à propriedade, que é um conceito liberal. Mas eu acho que dá para você pensar essa associação entre autoritarismo e progresso sem reivindicar isso hoje. Eu acho que isso é uma coisa até anacrônica. Porque naquele tempo você tinha um Estado para criar, né? Porque como é que você vai ter, digamos, liberdade e igualdade se você não tem Estado? Você tem uma espécie de situação feudal. Você não tem quem garanta a liberdade, você não tem quem garanta direitos, você não tem nada. Então eu acho que todo Estado começa assim, tendo que afirmar sua autoridade, né? E eu acho também que, de repente, essa equação ela fica superada, me parece, quando o país se moderniza, década de 80, 90, no caso brasileiro, uma modernização totalmente desigual, né? Mas que você já tem democracia, você tem sociedade civil, você tem povo, consolidação de um regime democrático. Aí eu acho que o autoritarismo automaticamente já vai indo ou deveria ir indo para as rebarbas, né? A gente vê até que o autoritarismo que aparece recentemente é um autoritarismo reacionário e não progressista. É o contrário. Ele quer romper com as instituições democráticas que se consolidaram de fato. Exato. E nem é para promover desenvolvimento, né? Aí a gente falou no meio do caminho aqui, né, de Dom Pedro I, que é outro personagem também muito controverso. E você escreveu, acho que foi a última biografia importante de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I tem uma penca de biografias interessantes, todas mostrando que personagem difícil de apreender, né? E você escreveu exatamente esse livro, que é Dom Pedro I sem herói, sem nenhum caráter, né? Que é uma expressão tirada do Macunaíma, do Mário de Andrade. Às vezes eu fico assim, será que foi uma boa ideia? Porque, em geral, a pessoa associa a um tipo de malandragem. E a ideia... Primeiro, eu digo no prefácio desse livro que é um herói com H maiúsculo, porque ele teve seus heroísmos, né? Eu não acredito em heróis nem em santos, né? Enfim, nem em figuras assim que são eleitas. Ele era um homem com suas contradições, suas fraquezas, suas faltas, sua ausência de caráter em muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, foi indispensável para o processo. O processo da independência, sem ele, o fico, a ideia de que precisávamos de uma instituição sólida como a monarquia, com um representante no Brasil para viabilizar a independência, e isso foi percebido por aqueles brasileiros. Se o príncipe fosse embora, isso aqui ia se desmanchar, se acabava, porque não havia nada que juntasse, que unisse o Maranhão, o Pará, a Bahia, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul. Então era essa instituição, esse príncipe, que precisava ser mantido aqui, e o modelo monárquico também, de forma que aquele rapaz representou, e ele era um rapaz, quer dizer, ele era aquilo tudo simbólico, etc., e ao mesmo tempo um rapaz muito mal educado, por sinal, com a cultura construída aqui e ali, com uma sensibilidade para os problemas modernos, para a Constituição, para um fascínio pela figura de Napoleão Bonaparte, enfim. Então é um personagem contraditório, mas muito interessante por causa disso mesmo. E por isso que é bom espanar todas essas coisas que criam o mito, o herói, ou que criam o vilão, o espancador de mulheres, o mulherengo, que só vivia atrás de um rabo de saia, como se dizia antigamente, e pensar nesse cara, nesse rapaz que ficou aqui quando o pai foi embora em abril de 21, levando todo o dinheiro do tesouro, tendo que lidar com tropas portuguesas que ameaçavam e ameaçaram, quando ele declarou que ficava, ameaçaram levá-lo à força para Portugal, e enfrentou isso tudo com apoio de brasileiros com os quais ele estava começando a estabelecer uma ligação. Isso é muito interessante, porque ele, ao lado de uma mulher muito inteligente também, Dona Leopoldina, uma moça que passa por uma transformação, porque era uma absolutista, uma legitimista, da tradição mais santa aliança do mundo, que era a Áustria, e ela percebe, né, isso é muito interessante, ela percebe, alguns que acham, talvez o Oberacker, que é o maior biógrafo da Dona Leopoldina. Carlos Oberacker Jr., que é um... esse é um livro tijolaço que precisa ser reeditado. E é raríssimo de encontrar. Ela
era muito ligada, ficou até por falta de opções, ao representante da Áustria no Rio de Janeiro, que era o Barão de Mariscal. E esse barão escrevia diariamente para o Metternich, contando tudo o que acontecia aqui. Metternich era o chanceler do imperador da Áustria e o patrono da Santa Aliança. Quem né? mandava na Europa naquele momento. Aliás, a correspondência dos diplomatas é o melhor produto, o melhor material para se trabalhar, porque eles são muito fofoqueiros. Então, até umas pancadas que a futura Marquesa de Sade levou do ex-marido, que depois Dom Pedro foi lá e deu umas pancadas nesse, ele conta para o Metternich. Mas o fato é que esse homem, esse diplomata, ele percebe também que naquele momento, para a Dona Leopoldina e para os netos do imperador da Áustria, era melhor ficar no Brasil. Porque aqui, mesmo que viesse constituinte, mesmo que a coisa, ela seria mitigada pelo fato de que o pessoal tá doido para ficar com aquele príncipe ali e ia fazer um acordão com ele para ele ficar. Mas eu acho que eles pertenciam a uma geração que, tendo sido criada no antigo regime, já tinha uma sensibilidade. Eles eram muito jovens, né? Eles tinham uma sensibilidade para o mundo novo que estava sendo criado. Porque, repara, a Leopoldina era uma arquiduquesa austríaca, criada no absolutismo mais fidedigno e austero da Europa, representado pela corte de Viena, né? Que era a corte do Metternich, que era a corte do pai dela, o imperador Francisco. Mas repara, a irmã dela já tinha sido obrigada a se casar com Napoleão Bonaparte, que foi a Maria Luísa, que foi a segunda esposa de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, ela já tinha as novidades ali, necessidade de transigência. De repente ela percebeu isso também, no caso brasileiro, como o próprio Dom Pedro tinha percebido também, né? Agora, o que você acha dessa... Você, eu acho que interpretou de uma maneira muito sagaz no seu livro sobre Dom Pedro I, essa questão do temperamento dele, como é que ele é criado de uma maneira solta no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo que ele tem um caráter que é impetuoso, mas é inconstante. Como é que isso, de repente, esse temperamento que pode não servir para certas circunstâncias, né? Eu fico pensando nisso, assim. Esse não é um temperamento para um governante de rotina, normal, que administra situações estabilizadas. Esse temperamento é o temperamento do filho dele, Dom Pedro II. Mas não era o temperamento dele. Não. Mas para épocas excepcionais, talvez, que bom que ele tivesse esse temperamento, porque que outro teria coragem de embarcar na independência, romper com as cortes de Lisboa, tentar mostrar para o pai que era melhor do que ele, ao mesmo tempo bancar uma guerra. Se você não tivesse alguém com esse tipo de caráter, né, a independência, eu acho que as circunstâncias é que determinam um pouco se aqueles traços que podem parecer amorais ou flexíveis numa perspectiva estática, né, às vezes uma perspectiva dinâmica ou contextual, eles são úteis. E ali, essa coisa do rei soldado, né, dele querer imitar Napoleão, não tendo muito talento, mas achando que podia ter essa vocação de herói, né? É uma frase que eu cito no livro e que eu gostava, mas que é atribuída ao Joaquim Nabuco, que é o problema das revoluções é que sem os exaltados é impossível fazê-las e com eles é impossível governar. Quer dizer, o exaltado ali era indispensável para sou brasileiro, vou assinar essa declaração com meu sangue. Uma das mensagens que ele manda para o pai que causou hilariedade lá nas cortes de Lisboa por causa do excesso, do exagero. E acho que sim, esse tipo de temperamento de ruptura foi necessário naquele momento que Dom João ia empurrando com a barriga, o que desse para ir adiando, concordando, até a coisa se gastar por si mesma, como ele fez lá em Portugal com o liberalismo, né? E Dom Pedro era do impulso, da paixão, e essa paixão também vai resultar na briga depois dele com o Zé Bonifácio. O interessante é que ele também foi relativamente hábil na condução da sua política. Ele nunca arredou da ideia de que ele era um constitucionalista. A ideia de obrigar a ter uma Constituição, fazer uma Constituição. Eu prometi, vou fazer, e fez uma Carta Constitucional em 24, depois em 26 faz outra para Portugal, quando o pai morre. Enfim, e contra a vontade da Santa Aliança, contra a vontade das monarquias
lá na Europa que ainda brigavam, né, para impedir o avanço do liberalismo. Então, é uma convicção e um espírito antenado com o seu momento que era dele. Apesar dele não ser brilhante, ele também não era um estúpido. E as amizades dele com o Antônio Telles, que foi um grande diplomata, o representante dele na Áustria, que depois vai acompanhá-lo e se tornará o grande amigo da viúva, né, Dona Amélia, quando ele morrer. Esse personagem inteligente, culto e com uma formação europeia vai ter no Dom Pedro um chefe. Ele sempre vai cortejar o imperador e respeitar naquele rapaz estovado que escrevia coisas indecentes sobre as mulheres e não sei o quê, uma pessoa real, né, uma pessoa da monarquia e um príncipe com capacidade. E o mais interessante, a Europa viu ele de forma positiva. Quando ele chega lá, em 31, a visão... Depois da abdicação. Quando ele abdica, em 7 de abril de 1831, expulso praticamente daqui pelos liberais que viam nele um projeto de autoritarismo ou de ligação, de reunião das duas coroas, etc., ele é aclamado quando chega na Europa. Ele é recebido em Coburgo, o porto onde ele chega no começo de junho de 1831, ele é saudado como o herói do constitucionalismo, o príncipe que deu constituições àqueles índios do Brasil e àqueles atrasadíssimos portugueses supersticiosos, etc. Então era um cara da modernidade. E ele ainda tem a grande vantagem de ser casado com a neta do Napoleão Bonaparte, que estava voltando à moda. 10 anos depois da morte do Napoleão, o culto ao Napoleão tinha se tornado tão exagerado que o sujeito tá associado a Napoleão Bonaparte era um ponto a mais. Essa era, não Dona era mais a Leopoldina. A Leopoldina tinha morrido. Dona Leopoldina. Dona Amélia, que era filho de Eugênio Beauharnais, que era o filho da Josefina, que Napoleão perfilhou. Ele aparece nesse filme sobre Napoleão, que tem com o Joaquim Fênix? Eu não vi. Tem que ver. Não é grande coisa, As não. críticas fizeram... E também aquele Napoleão está muito velho para ser Napoleão Bonaparte. É o Napoleão, eu acho que é o Napoleão... Parece que é meio deprimido, né? A impressão que dá, uma crítica que eu faço ao filme é que a impressão que dá é que ele faz guerra porque tem problemas conjugais. Mas aparece muito a Josefina de Beauharnais, acho que aparece a filha, não me lembro se aparece o Eugênio. A filha é a... Não sei se é a princesa Hortência. Acho que ela é a mãe do do Napoleão II, terceiro. Isso eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o Napoleão III é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Eu acho que ele é filho da Hortência com aquele irmão do Napoleão que ele obrigou a filha, a enteada a casar, o José, que foi rei da Holanda. E eu acho que o filho deles é o Napoleão III. Mas qual foi que foi rei da Espanha? Não foi o José? Não, o José foi rei da Espanha. O outro, que eu não lembro agora, ele tinha um monte de irmão, porque ele ia tinha um monte jogando que ele botou, lá. Ia dando coroas pela Europa. Que não durava tirava os reis e botava os parentes. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho justamente dessa relação de José Bonifácio com Dom Pedro I. Porque a gente estava comentando no começo do programa como é que as necessidades políticas de cada época descrevem os personagens históricos de forma a coincidir ou não com os seus interesses do presente. A gente estava comentando que, assim como na década de 1950 José Bonifácio é pintado como desenvolvimentista, avant la lettre, né? Isso acontece com outros personagens também. Por exemplo, o Mauá tem uma hora que ele é pintado como alguém que quebrou porque o Império não ajudou os industriais. Aí, numa outra biografia, depois ele quebrou porque ele era liberal num país que era atrasado. Quer dizer, as leituras dos personagens históricos mudam conforme as necessidades do presente. Né? Aí, no caso de José Bonifácio, eu estava comentando que no começo do segundo reinado ele vai ser pintado como liberal. Porque como a historiografia conservadora da independência exaltava Dom Pedro I como grande homem, né? E os conservadores do segundo reinado não gostavam de José Bonifácio. E não gostavam de José Bonifácio porque no tempo da independência eles eram liberais. E haviam sido perseguidos por José Bonifácio. Né? A começar pelo Clemente Pereira. Então eles detestavam José Bonifácio. Os conservadores do segundo reinado detestavam José Bonifácio. E os Andrada
no final, depois que José Bonifácio morre, eles se aproximam do Partido Liberal. E aí os Andrada se tornam liberais, sobretudo em São Paulo. E você vai ter o sobrinho de José Bonifácio, que é o José Bonifácio o Moço, que é um ídolo da juventude liberal do segundo reinado, e aí eles vão fazer uma interpretação da independência em que José Bonifácio é liberal, aí ele comanda o parlamento, né? E aí ele é pintado como se fosse uma espécie de primeiro-ministro britânico, entendeu? Que está tocando as coisas bem, contra um monarca que tem que ser controlado por um sistema parlamentar, porque ele é muito... Não é que ele é um cara mau, mas ele é um cara meio desequilibrado às vezes, né? E aí a questão é, como era de fato essa relação entre eles? Porque é uma relação cheia de vai-vens. A relação concreta, porque eles brigam, depois Dom Pedro nomeia José Bonifácio tutor do filho. Como é que é isso? Tem uma coisa parental? Você acha que... Não. Acho que José Bonifácio terminou a vida dele útil em 1819. Para todos os efeitos, ele se aposenta, vem para Santos, ou para um sítio em Ourinhos, sei lá, um lugar no interior de São Paulo, vai fazer suas pesquisas mineralógicas e ia terminar sua vida ali, era um homem de 50 e tantos anos. Então, de repente, tem uma revolução. 1820, lá no Porto, aí criam-se governos nas províncias. São Paulo vai criar sua junta governativa e a pessoa de mais luzes, a pessoa mais importante, não só em São Paulo, mas no Brasil, era o José Bonifácio. Um homem que vinha de 36 anos de vida na Europa, com uma cultura baixista. Então, José Bonifácio assume, a partir dali, sua persona, digamos assim, política. Ele passa a mandar em São Paulo, revela também já seus instintos de perseguição aos rivais, ele e o irmão, Martim Francisco. Depois tem a campanha do Fico, ele recebe aquela carta dizendo, por favor, faça algum apelo ao imperador para ele não voltar para a Europa. Ele faz, de fato, um documento contundente, bem duro para Dom Pedro não voltar, esperasse uma deputação que vinha de São Paulo. Então, é aí que começa a vida política do José Bonifácio. E ele vem para o Rio e se apresenta a Dom Pedro já ministro. Ele é convidado em Sepetiba, Dona Leopoldina vai encontrá-lo, Dona Leopoldina estava em Santa Cruz, vai encontrá-lo, e é uma alegria para ela encontrar um homem que fala um alemão perfeito, que é mineralogista, que ela tinha uma paixão pela mineralogia, enfim. E aí eu acho que ela já adianta essa intenção de fazê-lo ministro. Quando ele chega em 16 ou 17 de janeiro no Rio, ele já é ministro do reino, a principal posição junto ao imperador. E isso funcionava como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, né? Funcionava porque as instituições estavam se construindo, né? E aqui era uma regência. Não, eu acho que o Ministério do Reino era o ministério que cuidava de tudo, né? Na verdade... Que não era que não fosse militar. Na verdade, o Dom Pedro era príncipe regente, então ele tinha poderes limitados por esse decreto, mas que eram muito abrangentes, podia nomear pessoas, etc. E Dom Pedro sente um alívio de encontrar um pai, e ele vai chamar de pai na correspondência. Os exageros de Dom Pedro passavam por essa paixão dele pelo José Bonifácio inicial, que ele faz tudo para agradar e é ridicularizado porque vive na casa do José Bonifácio com seu impulso juvenil, pegava seu cavalo e ia para lá conversar. E o José Bonifácio se deslumbra também, porque está ali o futuro do país dele, do Brasil, que é aquele príncipe que se torna um filho para ele. Essa é uma relação muito afetuosa e marcada até por uma certa identidade nessa coisa meio sensualista, meio acanalhada do humor, da conversa sobre mulheres, etc., e que é muito harmônica nesse primeiro ano, no ano de 1822. Mas aí o que acontece são as questões políticas mesmo, as pressões do grupo que não estava muito satisfeito com a perspectiva de José Bonifácio virar mesmo esse Marquês de Pombal que eu acho que ele queria ser, o grupo do Joaquim Gonçalves Ledo, um grupo mais liberal de fato, né, que queria o maior poder nas mãos da sociedade, quer dizer, nas mãos da Assembleia
constituinte que ia se fazer. Mas que também era uma sociedade civil ligada à produção Esse agrícola, né? Esse do açúcar, né? são os paradoxos do liberalismo naquele contexto. Porque E que era propriedade escravista também. Aí é que você vê como é difícil, se você não for um anacrônico, imaginar que situação era essa. Tinha ali um autoritário, certo? Autoritário que defendia a abolição, a integração da população comum, né, dos homens comuns, como uma população, uma reforma agrária. Ele queria rever as sesmarias que foram concedidas pelo rei e que fazia com que pessoas tivessem terras que se prolongavam abandonadas, que ele queria redividir. E ele escreveu 2 representações à Assembleia Constituinte, uma sobre a escravidão negra e a outra sobre os índios, que quando a gente lê aquilo, a gente fica meio espantado, porque é uma espécie de CLT. De CLT para os escravos, para os escravizados e para os índios, para eles serem incorporados à sociedade, e era uma coisa que devia ser muito desagradável para o escravismo da época, porque ele iria regulamentar todas as relações sociais por meio de um Estado que não regulava absolutamente nada. E aí é que ele enfrentou os liberais, os supostos democratas, que eram donos de fazendas, de escravos, do comércio, dono dos empregos, que é a turma do Gonçalves Ledo. Essa é que é a contradição. Eram as pessoas que falavam em liberdade, soltar os grilhões, etc., e que não mencionavam a questão da escravidão. Eu acho que nem era uma coisa contraditória, né? Porque a sociedade que estava se emancipando era a sociedade dos senhores. Os escravizados não era fora diferente. Da sociedade na França civil. Também não era diferente na Revolução Francesa. Não, Quem se enganou foi o povo francês que achou que estava. Não, é porque a liberdade não era para todos, né? A liberdade era para. Isso também, por exemplo, a França e a Inglaterra mantiveram escravos nas colônias muito tempo ainda. Não, e a própria ideia, né? Ainda no Locke, eu me lembro no trabalho que eu fiz para o UPERJ, no primeiro ano do mestrado, sobre os pensadores, né, clássicos, e aí tinha a frase do Locke, diz assim: todo homem é dono daquilo que ele puder colher, ele e o seu servo puder colher. E esse servo, quer dizer, havia já, né, a raiz do liberalismo é a raiz da desigualdade. A ideia da propriedade vinha acima das outras coisas, e foi essa ideia da propriedade que foi usada para manter a escravidão. E paradoxalmente, agora, que eu acho que também não paradoxalmente, mas ela abre um horizonte que permite depois você, em nome dos mesmos princípios que só valiam para meia dúzia, eles serem estendidos a todos e você acabar com a escravidão também. Eu acho uma coisa bacana que tá no horizonte do liberalismo é essa ideia de igualdade e liberdade, para a qual tudo caminha. Então é engraçado, porque você vê, na luta contra a escravidão, você vê dos dois lados gente esgrimindo princípios liberais. Um esgrimindo a ideia de propriedade e outro esgrimindo a ideia de liberdade para extensão para todos. Do indivíduo. Do indivíduo para todos. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que está dentro ali. Então, mas naquele momento, você tem que criar um Estado, não dá para você criar um Estado para todos. Porque a própria criação do Estado dependia, no modelo de constituinte, das elites que eram eleitas como deputadas para fazer a Constituição, e essas elites eram as pessoas que eram as donas dos escravizados. Exato, eu acho que tem uma situação aí que era insolúvel. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que o projeto de José Bonifácio fracassa porque ele não faz uma composição com esse pessoal. Exatamente, ele não era um político. Por isso que o Estado vai ser criado mais, consolidar no regresso conservador no final da década de 30, começo da década de 40, porque aí eles juntam um pouco essa ideia do Estado forte, mas eles têm que fazer uma conciliação com a grande propriedade escravista. Porque senão você não conseguir fazer um Estado, né, naquele momento. E aí quando você cria o Estado, aí você pode avançar a agenda, quer dizer, você criou a ordem e depois você pode avançar a agenda. Mas e aí, voltando para o José Bonifácio e para o Dom Pedro, como é que é? Quando o José Bonifácio ele é posto para fora, né? José Bonifácio, há, né, na parte biográfica sentimental, a presença da grande futura Marquesa de Santos, que Dom Pedro conhece na viagem a São Paulo, quando ele vai e acaba proclamando a independência.
ela uma mulher divorciada que quer se divorciar do marido e vai aos pés do imperador, do jovem príncipe e o seduz, ou ele se deixa seduzir, ou o que quer que seja. E essa mulher, né, que é uma santista também, como os Andrade, ela também é paulista, ela se estabelece no Rio logo depois da independência, e esse amor, né, essa paixão que surgiu ali num encontro casual, acaba se transformando a vida do príncipe e também interferindo na relação dele com seu ministro. José Bonifácio barbarizou como ministro, perseguiu, botou no exílio, enfim, fazia artigos maldosos na imprensa contra o Gonçalves Ledo, contra os outros. Quando a Constituinte se implanta, em 3 de maio de 1823, chegam os radicais do Nordeste, era lá que estavam os radicais, o pessoal, o padre Alencar, o pai do Zé de Alencar, o senador Alencar, o pessoal da Paraíba, enfim, a turma mais radical, que era federalista, né, vem para cá e começa a questionar aquele poder excessivo do José Bonifácio. José Bonifácio também tinha confiscado propriedades dos portugueses que não quiseram aderir imediatamente à independência, enfim. E isso criou um ódio contra ele da comunidade portuguesa, que no Brasil era estreitamente associada às suas casas matrizes lá em Portugal. Era tudo um negócio de família, o comércio português sempre foi quem tem uma loja, uma empresa lá, manda um para cá para abrir uma base e essas casas se comunicam, o filho de um casa com o filho de outro, enfim. Essa gente ficou com ódio do Zé Bonifácio. Juntou o projeto dele pela liberação, pela abolição da escravatura num prazo curto, 3 anos, 10 anos. E aí, claro, os donos dos escravizados não quiseram. Então, ele fez muitos inimigos e fez inimigos entre esses supostos radicais liberais, que é a turma. Essa turma toda se juntou depois da abertura dos trabalhos e começou a bombardear Dom Pedro, né, pressionando contra os Andrade, e ao lado dele uma mulher altamente corrupta, que recebia dinheiro, diz aí o Van Hagen. A amante, a Marquesa de Domitila, que negocia e pressiona ou seduz o imperador no sentido de atender aquelas demandas. O Zé Bonifácio odiava a Marquesa. Na correspondência dele, lá do exterior, quando ele sabe que ela foi feita Marquesa de Santos, ele diz fazer Marquesa da Terra dos Andrade, da Michela, Domitila, enfim. Enfim, isso também influi na mudança do ânimo. Ele combateu, pelo menos está no Van Hagen, ele combateu a amante e a influência que ela passa a exercer cada vez maior, e no sentido de uma corrupção que até o Debré, que não tinha interesse nenhum nesse assunto, vai dizer, dizem que ela negocia uma rachadinha, e arruma um emprego para o sujeito, desde que uma parte dos proventos vá para ele, e o imperador apoia isso. Então, era um tipo de corrupção. É engraçado porque nesse mundo das biografias tem os favoráveis à Marquesa, que querem fazer dela um personagem, e os outros que a Leopoldina era uma coitada. Na verdade, o Oberacker, nessa biografia, vai dizer que Leopoldina não tinha saída. Ela ficou sozinha aqui, Dom Pedro foi mandando embora os alemães que a cercavam, e ela foi ficando num isolamento que levou a uma profunda depressão. A morte dela foi um processo depressivo que começa aí já em 24 e depois com a mudança, com a saída do Zé Bonifácio, né, e a mudança da configuração política em torno do imperador, e ela fica fora. O que você acha dessa história, né, que aparece mais recentemente, de que quem proclamou a independência foi a Leopoldina? Essa é uma bobagem. A Leopoldina teve uma influência grande. Tem documentos muito conhecidos, que são muito citados, dela falando, ele não está tão decidido quanto eu gostaria, na época do fico ainda. Ela vai trabalhar para que ele fique. E aí tem aquela reunião que é redigida uma carta para Dom Pedro, mas ali não está definida a independência daquela forma como ela vai. E a influência dela, sim, existe sobre o temperamento do marido. Naquela época ela tinha uma influência grande, sim,
mas não a ponto... é um conjunto de fatores, né, dos quais o Zé Bonifácio é uma parte importante. Que o Zé Bonifácio, que a princípio não era um partidário da independência, até por interesse pessoal ele se torna um entusiasta da independência, porque ele sabe que os portugueses tomaram ódio dele, querem caçar a aposentadoria dele. Quando ele sai do Brasil, em 23, eles queriam sequestrar para levar para Portugal para... Julgá-lo? Julgá-lo. O navio que ele vai, um português tenta desviar na direção de Portugal e há uma disputa entre a própria tripulação. Quando chega na Espanha também, o embaixador, o representante de Portugal, tenta apreender, porque era um navio que tinha sido apreendido da Marinha Portuguesa, e ele, graças ao seu imenso prestígio internacional, que ele de fato tinha, ele consegue apoio para poder chegar à França. Mas então o ódio contra o Zé Bonifácio, que era tido como causador, e era, porque a carta que ele manda de São Paulo, no Fico, antes do Fico, é uma carta dizendo que essas cortes não têm nada a ver, eles não têm poder para exigir que o príncipe volte, essa gente, e ele tinha desprezo por aquelas pessoas. Ele é um elitista, na verdade. Ah, bom, todo mundo era. Não, era um elitista mais ou menos, de uma espécie de aristocracia intelectual. Sim, era um homem do iluminismo. É, o homem da academia, da Real Academia de Ciências, era um homem que tinha feito, graças às suas luzes, e essa visão também está no Hipólito, de pessoas que têm... Isso é muito interessante que você está dizendo, porque era um tipo de sentimento de nobreza que o opunha à nobreza tradicional. Exatamente. Que era puramente de sangue. Exato, é o que o Hipólito vai fazer mas quando ele... Mas também não reconhecia essa burguesia burra escravista que só pensava em dinheiro. E nem os desembargadores, nem os militares achavam tudo medíocre. É muito interessante porque o Hipólito vai fazer toda a sua campanha contra a aristocracia, porque tinha acesso aos melhores empregos e os outros não tinham. Aí ele diz, até um mentecapto é ministro da Fazenda e um sujeito que semi-analfabeto, etc., para dizer isso, que era preciso criar, e esse é o princípio do liberalismo, né? A educação e a formação, que está na Inglaterra já como prática, né? Como caminho para um tipo de colocação na sociedade. Era por isso que eles brigavam. Eu li uma dissertação de mestrado que era muito engraçada, orientada por um colega meu lá de Ouro Preto, Valdir Araújo, que era sobre as negociações do Brasil para ter reconhecido a independência em Washington, em Londres e na Áustria, em Viena. E era engraçadíssimo, porque as instruções do José Bonifácio para cada lugar era assim. Para o Washington tem que dizer o seguinte, olha, essa independência tem que ser reconhecida porque os americanos são nossos irmãos, nós temos uma Constituição praticamente tão democrática contra a americana, e nós somos americanos, temos que nos opor a esse sistema terrível do sistema europeu, que é o sistema de despotismo. Dom Pedro é praticamente um presidente da República, entendeu? Aí corta. Instruções para o ministro em Londres. A Inglaterra deve reconhecer a independência do Brasil porque a nossa Constituição é uma Constituição de uma monarquia constitucional como a inglesa, entendeu? Porque tem que ter um Senado que parece uma Câmara dos Lordes, uma Câmara Baixa que parece a Câmara dos Comuns. O nosso príncipe é constitucionalista, temos que nos opor ao mesmo tempo a esse democratismo americano, norte-americano, de tendência republicana, mas também aos excessos do absolutismo da Santa Aliança e tal. Aí, instruções para Viena. O imperador austríaco tem que reconhecer a independência do Brasil porque temos que nos opor, porque é uma Constituição, mas é uma Constituição monárquica forte, centralizadora, quer dizer, é um discurso diferente para cada público. Era, né? Política internacional. Mas você sabe, voltando a essa questão da aristocracia, no Antônio Cândido, na História da Literatura do Antônio Cândido, ele fala dessa aristocracia, o intelectual forma a aristocracia da colônia. É o Cairu, o futuro Visconde Cairu, Zé da Silva Lisboa, é o Zé Bonifácio, são outros cientistas formados em Coimbra, ou que fizeram viagens, etc., que vão formar uma elite intelectual. Então há uma diferença aí, já que não havia uma aristocracia de sangue, essa aristocracia vai ser formada por essa gente, e essa gente se vê acima dessa outra gente, que é um Zé Clemente Pereira, que não era um intelectual, era um comerciante, fazendeiro, etc. O Joaquim Gonçalves Leda ainda é a cabeça pensante desse grupo,
que era formado por pessoas de menos ilustração. É aquela coisa do Zé Murilo de Carvalho, da elite coimbran e da elite brasiliense, digamos assim, né? Eu, no meu Insultos Impressos e depois nos estudos sobre independência, eu penso isso, aquele grupo, tem um grupo de intelectuais e pensadores, que nem o Gonçalves Ledo, mas também o Frei Caneca, né, o Cipriano Barata, que são pessoas voltadas para dentro, que pensam o Brasil a partir da sua região. Por isso é mais fácil para eles desmembrar o Brasil e fazer Pernambuco um país. E há esses que se formaram lá fora e criaram essa visão do Brasil como um todo que não pode ser desmembrado nem com a independência, o máximo é a independência. E assim mesmo foi sofrida para eles, que deixaram de ser portugueses, para ele e o Hipólito, enfim. Então acho que tem naquele momento ainda, uma parte da elite que é enraizada, enraizada no Brasil, e que não vê como uma grande tragédia o desmembramento, e outra que só vê o Brasil como um todo integrado, como uma nação do Oiapoque ao Chuí, já naquele tempo. Você não acha que isso, na verdade, cria tradições de longa duração? Porque você fica, de um lado, sempre com uma ideia de Brasil centralizado numa capital, que tem que ser um Estado forte, porque o país é muito atrasado, então você tem que ter um Estado centralizado forte para conseguir reduzir o atraso do país, fazer estrada, fazer obra, intervir, acabar com a escravidão, seja lá o que for. E tem uma outra ideia de Brasil, que é um Brasil confederado, um Brasil norte-americano, na verdade, eventualmente republicano, mas é um tipo de república em que cada elite de cada província ou de cada estado se autogoverne, e que, de alguma maneira, a Primeira República é a materialização desse outro projeto de Brasil? É isso mesmo. Eu acho que a ideia de federação, ela aparece na Constituinte, tem lá um discurso do Vergueiro, depois do senador Vergueiro, da rua aqui, em que ele diz, olha, os estados, em que havia o exemplo dos Estados Unidos como uma federação bem-sucedida, e aí ele vai dizer assim, olha, eles eram uma federação que se juntou para formar um país. Nós aqui somos um país que vamos ser desmembrados se virarmos uma federação. Então, na verdade, lá foi o contrário, eram várias províncias, estados, seja o que for, que se juntaram numa convenção e diz, vamos formar os Estados Unidos da América. E aqui eram obrigados pelo colonizador, nós nos mantínhamos unidos numa grande colônia portuguesa, pela força, e que, com a independência, a possibilidade de desmembramento foi muito... Se não fosse o Cochrane matando e barbarizando pelo norte... O almirante Cochrane. Foi nomeado chefe da Marinha Brasileira. Foi. Que era um inglês, né? Era um inglês. Eu acho que ele foi... a sugestão do nome dele foi feita pelo Hipólito da Costa, porque o Hipólito faz 1000 elogios ao Cochrane bem antes dele vir para o Brasil. Porque ele era um grande almirante britânico que era meio mercenário, já tinha sido processado, quase enforcado, e aí resolveu ir para o Chile, foi contratado para fazer pelos libertadores e começou uma carreira que lançou vários outros mercenários do tipo dele no mercado que vinham para a América fazer as independências. Porque não tinha exército nacional, não tinha marinha nacional, então você precisava desses personagens. Né? E ele, tanto que a briga dele depois é que ele quer levar, e que ele levou toda a riqueza do Maranhão com ele e ficou a discussão do que ele tinha direito de levar, do que ele não tinha direito de levar. Mas você estava dizendo, então, que se não fosse a intervenção dele no cerco não fosse a violência, Pernambuco, né, na se não fosse a violência dele na Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará, dos ingleses, inclusive o Grenfell, né, aquele que provoca o massacre do navio Palhaço, se não fosse a violência deles para dominar elites locais, que tinham brigas locais, e que nessas brigas, um lado era pró-Portugal, o outro lado era pró-Rio de Janeiro, se não fosse a interferência dele do lado do Rio de Janeiro, essa pacificação não se faria. Foi feito pelas armas. E aí me diz uma coisa, aí José Bonifácio, né, depois da dissolução da Constituinte, ele é deportado junto com os irmãos, vai para Bordeaux, mas tem uma hora que ele volta. E como é que fica a relação dele com o imperador? É muito estranho, porque são dois temperamentos. Dom Pedro acolhe... O Zé Bonifácio, mesmo depois da
antes da dissolução. A dissolução ele é preso e deportado. Mas ele, já, depois de demitido, ele visita Dom Pedro no 12 de outubro, que é o aniversário de Dom Pedro, ele dá conselhos, ele escreve algumas coisas, ele tem uma relação hábil com o imperador de um súdito. É interessante isso, ele era um velho e o outro era o príncipe. Ele, eu acho que nunca perdeu esse sentido. Me passaram a borracha. Aí ele, no exterior, tem muitas cartas em que ele fala mal do Dom Pedro, da Domitila, do Dom João, etc. Quando sai o tratado, ele faz os comentários depreciativos. Mas quando ele volta em 1829, ele vai ao palácio e é acolhido como se tivesse saído na véspera. A Marquesa já tinha voltado para São Paulo, a Marquesa foi despachada. O Dom Pedro tinha casado de novo para assentar. Dom Pedro casado, tendo como principal ministro o Visconde de Barbacena, que é um homem na linha do Era um Whig, né? É, um sujeito esperto também, com muito dinheiro. Quando Dom Pedro... É o Palmela brasileiro. Quando Dom Pedro embarca, um dos seus ministros vai pedir, pelo amor de Deus, para ir, e Dom Pedro diz, não cabe mais ninguém, já estou levando muita gente. Aí ele diz assim, mas eu não tenho do que viver, vão cortar minha aposentadoria. Ele diz assim, e por que não roubou como Barbacena? Hoje estaria bem. Acho que é isso que ele fala, né? Pois é, aí eles se acertam, mas o José Bonifácio fica numa posição José Bonifácio discreta. Fica na dele, eu acho, não sei se ele já vai para Paquetá, para Niterói, ele se afasta da corte, mas faz suas intervenções pontuais, de conselhos, etc. Há toda a crise, né, daquela revolta dos mercenários aqui em 1828, de um massacre, os soldados alemães que vieram enganados dizendo que iam para uma colônia e iam para o exército lutar na Guerra das Cisplatinas, irlandeses também vieram, esse pessoal se rebela, uma espécie de revolta da chibata a Van Lalette, e na verdade revolta da chibata mesmo, um foi chibateado até a morte e os batalhões se rebelam, o Rio tem uns 3 dias de grande confusão. Dom Pedro também se desprestigia com essa história dos batalhões estrangeiros. Depois, o casamento, que melhora um pouco o astral. Nessa fase que eu estou trabalhando com essa coisa bonapartista dele, de casar com a neta do Zé Bonifácio, do Napoleão Bonaparte. O Napoleão é uma espécie de modelo de monarca moderno, né? Era um modelo e havia bonapartistas na corte, né, que trabalhavam. O grande exemplo é o Planchet, que depois vai lançar o Jornal Nacional, o Jornal do Comércio, e que é um entusiasta do Napoleão. Ele é o primeiro jornalista que vai falar assim, se lamentar a morte do Napoleão, fazer homenagens, fazer uma comparação entre Dom Pedro e Napoleão, publicar um livro, uma espécie de biografia do Eugênio Beauharnais, do pai da imperatriz, mostrando quem ele era, e nessa biografia, na verdade, se falava muito mais do Napoleão do que do Eugênio. Mas, enfim, há um momento aí de construção desse personagem, do Dom Pedro Napoleão, por parte desses franceses, que vai também estar presente nas disputas que marcaram a abdicação. Os franceses ficavam indignados com os liberais brasileiros, eram todos ou bonapartistas, ou republicanos, ou o que fosse, faziam jornais publicados em francês aqui no Rio. A partir de 1827, teve 3 jornais publicados em francês, L'Indépendant, L'Écho d'Amérique du Sul e Le Courrier de Brésil, que eram jornais sempre a favor do imperador e contra a turma do Evaristo da Veiga, da Aurora Fluminense, que era da posição liberal. Então é muito engraçado isso, porque aparece aí de novo essa contradição do Brasil. Os sujeitos falam assim, eles falam quando acontece a Revolução de 1830 na França, né, o julho de 1830, cai o Carlos X e sobe o Luiz Felipe, o rei dos liberais, há toda uma emoção no Brasil, achando, poxa, o liberalismo vai chegar aqui também com essa queda esse rei que não queria obedecer à Constituição, que nomeava ministros que não eram queridos pelo povo, etc. Hostilizava os liberais. Querendo fazer um contraponto entre Dom Pedro e um dos jornalistas franceses vai escrever
Ora, eles falam que lá na França houve uma revolução, que essa pode ser reproduzida aqui. Ora, na França, em Paris, teve uma revolução, durou 3 dias, no terceiro dia as lojas abriram, tudo voltou a funcionar. Se houver uma coisa dessas aqui no Rio de Janeiro, nada vai restar, porque era muito diferente a quantidade de estabelecimentos e coisas de uma Paris, Claro. né, com séculos de civilização, e um Rio de Janeiro que começava ainda a se constituir como uma sociedade. Mas para ficar, tentando arrematar desses nossos 2 personagens que têm atravessado essa nossa conversa aqui, a gente sabe que Dom Pedro está muito abandonado, né? Perde muita força em 1831, e aí ele abdica. Você tem um movimento, enfim, para controlar quem ele podia nomear para ministro, você reúne uma multidão de gente no Campo de Santana, querendo que ele mude o ministério, e aí ele, não sei se ele já estava de saco cheio também, ele abdica, mas deixa os filhos, menos a mais velha, que era a rainha de Portugal, que ele vai levar para Portugal, porque o trono dela tinha sido usurpado pelo irmão dele, Dom Pedro, por Dom Miguel. Foi brigar por... Mas a quem que ele nomeia tutor do garoto dele de 5 anos de idade? Ao seu grande amigo, e é isso que ele escreve, ao meu melhor amigo, José Bonifácio de Andrade. Como é que se explica isso? De repente sai da cartola a nomeação de José Bonifácio. Porque era o maior brasileiro, um homem que certamente ia educar os filhos dele melhor do que qualquer outro, sem preconceitos, com uma visão. Ele conhecia o José Bonifácio. Porque ele era o melhor sujeito para ser pai do filho dele, Dom Pedro I, como tinha sido para ele? Ou pelo menos para ser o educador do filho dele, para o filho não ser mal educado como ele e o irmão, como ele dirá uma ocasião. É verdade. Nós 2 vamos ser os últimos analfabetos dessa família. É verdade, quando Dom Pedro II nasceu, disse que ele estava segurando ele do colo e virou para o irmão, Dom Miguel, e disse assim, mano, nós seremos os últimos mal educados da família. Agora, é engraçado que em Paris ele tem uma vida maravilhosa. Quando Dom Pedro vai para Paris, ele vai primeiro para essa... Ele chega em junho de 31, depois ele é chamado para as festas do primeiro ano da Revolução de julho. Então, ele chega em Paris, ele é recebido logo pelo Luiz Felipe. Ele é condecorado, porque Luiz Felipe, rei de França. O rei da França. Liberal, né? Depois da Revolução. O rei burguês. E recebe logo uma condecoração, porque ele não tinha condecoração nenhuma, e marcha nas grandes cerimônias. O cavalo dele e o do Luiz Felipe vão lado a lado e ele é aclamado. Tem uma brincadeira no jornal Le Figaro que diz assim... O povo gritava, viva o imperador, bem dito, não esse do Brasil, para dizer que era o imperador Napoleão Bonaparte. Uhum. Então, ele é acolhido pelo Luiz Felipe como uma bênção, porque o Luiz Felipe não tinha tanto prestígio assim. O grande prestigiado lá era o Lafayette, que era o grande personagem da história, o herói dos 2 mundos, que tinha participado das guerras da independência na América e era um herói também na França. E ele tenta viver em Londres, se estabelecer, mas ele escreve para o Antônio Terres, aqui a vida é muito cara, não dá para eu... Daqui a pouco vou ter que vender meus talheres. Esse sim era um príncipe burguês também. E vai para Paris em agosto, recebe um castelo, o Castelo de Meudon, fica lá com a família, é cortejado. Todos os portugueses que estavam revoltados com Dom Miguel e com a barbaridade que ele perpetrava lá em Portugal vão a Paris cortejar Dom Pedro. Depois ele se muda para uma mansão burguesa no centro de Paris e passa a ter uma vida de corte, vai aos melhores cabeleireiros, vai ao teatro. Tem uma crônica de um grande crítico, de Jules Junin, sobre a presença dele no teatro, no Opéra, ele num camarote e o D.I. d'Alger, o antigo governante da futura Argélia, num outro camarote. Ele fala 2 continentes que se encontram no teatro da França. Pois é, isso antes dele ir para a guerra, né? Para Portugal. Pois é, mas esse período dele, eu escrevi um texto, Le Séjour de Dom Pedro em Paris, porque é muito interessante, a imprensa corteja ele. Pois é, porque ele era visto como liberal num regime liberal, como era o da monarquia de Júlio na França de Luís Felipe, e Luís Felipe era isolado no continente, porque só ele era o único, tinha só, acho que não sei se era parente, era primo, não sei, que era rei da Bélgica, porque o resto era...
Mas aí vem essa minha última pergunta, assim, ao que você atribui o fato de que Dom Pedro, no Brasil, tem fama de absolutista, e na Europa ele tem fama, sobretudo em Portugal, ele é sinônimo de liberalismo e de constitucionalismo? Porque aqui havia muitas contradições. Eu acho que a grande questão de Dom Pedro, a partir de 1826, e dos liberais brasileiros, era o que ele ia fazer com Portugal. Como é que ele se portaria, e ele realmente fica muito dividido. O pai morre, ele tem aquela indecisão se fica com as duas coroas, logo, rapidamente decide abdicar pela filha, mas a filha é uma criança. Então ele se torna a pessoa que resolve os problemas de Portugal a partir do Brasil, né? E recebe os imigrantes que vêm de lá, etc. Então o desgaste dele, a meu ver, e tem um temperamento autoritário. Mas é um autoritário, a imprensa é livre. A imprensa, a partir de 1826, tem esse intervalo de 24, quando tem a Confederação do Equador, que há, de fato, um estado de exceção, 25, que é o ano do Tratado da Independência, mas em maio de 1826 o parlamento volta a funcionar, com características muito parecidas com o parlamento de 1823. A imprensa volta a circular de forma livre, com a Aurora Fluminense e a Astreia, para começar, mas depois aparecem uns radicais republicanos, bem radicais mesmo, atacando a pessoa do imperador, e isso não é reprimido. Então você tem aí o final do Segundo Reinado marcado por uma campanha muito forte contra Dom Pedro, e, finalmente, essa questão portuguesa que vai mobilizá-lo muito. E a questão era assim, primeiro, gastando dinheiro brasileiro, que era pouco, com Portugal. E, segundo, o Tratado da Independência, em que ele pagou não sei quantos milhões de libras esterlinas por uma independência que o pessoal aqui morreu para conquistar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Diálogos com a Inteligência. Eu acho que esse diálogo foi particularmente proveitoso, né? Porque é um diálogo sobre a história do Brasil e sobre o momento fundador, eu acho, da nacionalidade, com os dois personagens que foram os principais, aí, eu acho que na primeira década da independência, que foram Dom Pedro I e José Bonifácio. Eu acredito, como diz Tocqueville, em algum momento lá na sua obra magna, que foi a Democracia na América, né, que a gente consegue entender os dilemas contemporâneos dos países a partir da compreensão da forma como eles nasceram. E esse debate é exatamente uma forma de tentar compreender o modo como o Brasil nasceu, e pela via privilegiada da nossa querida Isabel Lustosa. Isabel, obrigado por conversar com a gente sobre esse assunto tão fundamental, né, que diz respeito, enfim, à origem do nosso país. Quem tiver interesse pode procurar os artigos da Isabel no site da Inteligência, né? Não só esse que eu mencionei, graças a Deus a Isabel é nossa, né, eu ia dizer nossa freguesa, mas nós é que somos fregueses dela na revista Inteligência, né? Os artigos dela estão disponíveis na íntegra por lá, assim como mais de 1000 artigos de outros especialistas. E além disso, você não pode querer perder de forma nenhuma as novidades da Inteligência do Canal Meio. É só seguir os dois nas redes sociais ou assinar as suas newsletters. E aí, até o próximo diálogo. Obrigado. Acabou o Profi, foi ótimo. Você está ótimo. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site